Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Bom, vamos nos preparando agora para mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Bom, eu me chamo Marco Assis, professor Marco Assis, professor de matemática. Hoje eu estou aqui, a temperatura está um pouquinho baixa, então estou com uma blusa branca, estou com uma jaqueta de um tecido parecido nylon, coisa do tipo. Uso óculos, sou um homem branco, cabelos negros, tá bem? Então, pessoal, vamos aqui nos preparando para mais um dia, né? Como eu costumo sempre dizer, é sempre muito bom estar aqui com vocês, esses momentos, as nossas formações, né? Eu acredito que elas estão ficando cada vez melhores a cada dia, então isso é motivo de muito orgulho e muita satisfação para toda a equipe que prepara todo esse material com muito carinho, com muito apreço, com muita responsabilidade, refletindo, pensando e buscando sempre aquilo que a gente entende que pode ser útil aí para vocês no dia a dia, tá bem? Então eu vou pedir a gentileza de vocês me aguardarem por um instante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa iniciar a nossa formação de forma objetiva, tá bem? Bom, é chover no molhado, né? Eu sempre gosto muito de estar aqui, falar de matemática, falar de educação matemática, falar do ensino e da aprendizagem de matemática, é sempre um assunto que me deixa sempre muito feliz, empolgado, né? E traduz, de certa forma, um pouco da nossa trajetória também, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, peço um instantinho a todos, para que a gente possa, então, iniciar. Hoje a nossa formação, eu a considero, né, muito densa, com bastante conteúdo, com algumas definições, com alguns aportes teóricos que a gente entende que é necessário, é importante que todos nós tenhamos clareza, para que a gente possa aí ter uma boa compreensão, um bom entendimento, pelo menos das nossas intenções, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Como eu já disse, né, nós estamos aqui na formação de professores, é sempre válido ressaltar que essa transmissão é a transmissão de etapa, tá bem? Então, hoje nós vamos olhar aqui para a etapa do ensino médio, tentando olhar ela como uma única coisa, né, de forma um pouco mais abrangente, e aí, no próximo encontro, possivelmente, vocês terão, então, a transmissão de ano e série, né, como nós aqui a chamamos, porque aí sim os formadores olharão para cada ano, para cada série, de forma bem pontual, bem específica, trabalhando com todas ou grande parte das questões que compõem as sequências de atividades do material Aprender Sempre, tá bem? Então, vamos lá. Como também já é de praxe, né, a gente sempre deixa aqui, dessa vez trouxemos aqui um QR Code e um link, né, para que vocês possam, por meio dele, terem acesso aos cadernos, né, tanto os cadernos dos professores, quanto os cadernos dos estudantes, dessa sequência de volumes aí do Aprender Sempre, tá bem? Então, obviamente, né, as pessoas só terão acesso, sobretudo aquelas que baixarem essa apresentação, porque isso fica à disposição de vocês, ou a questão do QR Code, sim, essa daí é só você pegar o celular, apontar aqui para a tela e já vai te levar direto lá para os cadernos. Por que isso, né? Porque é sempre bom, a gente vai falando algumas coisas a respeito deles, a gente vai tratando de algumas coisas, e você, então, poder acompanhar isso, né, à medida que você vai pensando aqui junto com a gente, então isso eu acho que é sempre bem legal, tá bom? Então, tá aí o QR Code a todos. Bom, como eu já disse, nós estamos aqui, o que nós estamos intitulando carinhosamente como Semana A, né, que é a de etapa, logo na sequência vocês terão mais 45 minutos que nós estamos chamando aqui de desdobramento da pauta, tá certo? E na próxima semana, que nós estamos chamando aqui de Semana B, aí vocês terão, então, a transmissão, a formação de ano série, tudo bem? E mais 45 minutos para que vocês possam aí dividir junto aos seus pares, para que vocês possam dividir com os colegas da mesma unidade escolar, as nossas ideias, as nossas preocupações de alguma maneira, né? Então, eu acho que isso é um trabalho colaborativo mesmo.
Bom, aqui é um breve tutorial, um breve tutorialzinho para que todos vocês possam acessar as nossas formações, né? Nós sabemos que pode ocorrer imprevistos na vida de qualquer um, né? E aí, então, essas formações ficam gravadas e ficam à disposição de vocês lá no repositório. E, basicamente, para que a gente possa ter o acesso a essas gravações, então a gente vai acessar o site do Centro de Mídias, né, de São Paulo. Aí, chegando lá, você vai procurar a palavrinha lá, repositório, tá certo? Abrindo essa primeira tela, você vai clicar em Sou servidor da rede, e aí, na sequência, é só você inserir o seu login e senha. Vale lembrar que esse login e senha são os mesmos da Secretaria Escolar Digital, e aí eu acho que isso tá disponível para todos nós, né? E aí depois é só você buscar por data, né? Qual é a data, qual é a formação que você quer assistir, né? Então você vai lá e coloca a data e já vai te dar todas as formações do dia que estão disponíveis, e aí você procura lá a nossa formação e vai se apropriar das nossas discussões, das nossas ideias, das nossas sugestões, tá bem, pessoal? Então vamos lá, na próxima tela, até para ajudá-los nessa busca, caso seja necessário, então a gente traz aqui um cronograma, né, muito sucinto. Então nós temos aqui hoje, né, essa nossa formação, vocês terão acesso a ela no dia 23/6, e vamos imaginar, então, que no dia 23/6 vocês não consigam assistir ela por alguma razão, né? Até por variáveis que não estão no nosso controle, isso é possível de acontecer. Então, você, fazendo esse caminho que eu descrevi agora há pouco para vocês, na tela anterior, vocês podem, então, buscar lá no dia 23/6, que vocês teriam aí acesso à nossa transmissão, a nossa formação, a nossa gravação. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá. Para hoje, o que nós temos aí para hoje, né? Quais serão os nossos objetivos? Então, nós tentamos elencar 2 objetivos. O primeiro deles, que é refletir sobre o pensamento computacional nas aulas de matemática, né? O que é esse tal de pensamento computacional? Qual é o papel dele dentro aí da nossa estrutura, dentro do nosso fazer didático e pedagógico, tá bem? Ó, vou iluminar aqui, que aí eu acho que fica mais fácil vocês acompanharem. E um próximo objetivo é apresentar as habilidades essenciais, destacando os objetos de conhecimento matemáticos, tá bem? Neste caso, nós vamos nos apoiar na SA1 do volume 2, ok? Do material Aprender Sempre, né? E para que isso, Marco? A nossa intenção é que isso, de alguma maneira, possa subsidiar o trabalho docente de vocês, sobretudo no momento da ATPC. Tá bom? No momento de planejamento, no momento ali de refletir junto aos colegas, junto aos pares. E aí, então, nós criamos um primeiro momento aqui, e esse primeiro momento nós vamos intitular como Pensamento Computacional nas aulas de matemática, até para que a gente consiga, de alguma maneira, satisfazer aquele nosso primeiro objetivo, tá bem? E aí, nós já vamos trazer aqui eu costumo dizer que é quase uma provocação a todos vocês, né? Para que a gente consiga, de alguma maneira, refletir um pouco sobre isso, que essa nossa, entre aspas, provocação do bem, né, que ela tenha um papel aí de fomentar entre todos nós, né, um pouco da reflexão daquilo que será a nossa formação do dia de hoje, tá bem? Então, aqui vai a minha provocação, como eu disse, que nada mais é do que uma proposição mesmo. Então, a gente pede a vocês, aqueles que puderem, façam um registro aí, a maneira que for mais conveniente, né? Hoje em dia a gente sabe que o nosso smartphone tem várias funcionalidades, mas eu sei que também nós temos vários colegas que preferem mesmo fazer uma anotação ali, utilizando uma caneta, um lápis, papel e etc. e tal. Então, fiquem à vontade, mas é importante que se faça isso,
para que talvez quando a gente chegar no final da nossa formação, a gente consiga olhar para esses registros e falar, puxa, valeu, não valeu, valeu muito, não valeu tanto assim, mas valeu um pouco, enfim, né? É que a gente faça uma autoavaliação, seja da formação, ou seja mesmo da compreensão que tivemos desse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Elenquem algumas palavras que se relacionem com o pensamento computacional e o desenvolvimento das habilidades na área de matemática. Se você tivesse, do nada, eu sei que a gente ainda não falou de pensamento computacional, a gente não falou o que é, para que serve, em que momento ele pode ser empregado, mas se você de bate-pronto, assim, sem pensar muito, sem muita preparação, pensamento computacional, eu acredito que todos já se depararam com esse termo. E o desenvolvimento de habilidades nas aulas de matemática, acredito eu que nós também isso faz parte do nosso dia a dia. Você seria capaz de elencar alguns elementos, algumas palavras que você acha que faz algum sentido? Sei lá, computador, lógica, não sei, são só algumas, eu só estou mesmo aqui provocando vocês, tá bem? É claro que não vai ter certo, não tem errado, não tem completo, não tem incompleto. A ideia é que a gente aqui, por meio dessa preposição aqui, a partir dessa provocação, como eu estou falando, de repente a gente comece a pensar um pouco mais, de forma mais objetiva, nessa questão do pensamento computacional, o ensino de matemática, como é que essas coisas se relacionam, tá bem? E aí, como eu disse a vocês, né, não há certo, não há errado, não é isso que a gente está buscando aqui, então a gente acabou confeccionando uma nuvem de palavras muito, muito tímida de alguma maneira. Eu acredito que vocês devam ter registrado uma série de coisas muito mais interessantes do que talvez essas que eu vou apresentar agora, mas foi só para ilustrar um pouquinho as nossas intenções a partir dessa nossa provocação, tá bem? Provocação do bem, né? Vale lembrar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pensamento computacional. Nós criamos aqui uma espécie de uma nuvem de palavras e mais ou menos a gente ficou aqui imaginando o que poderia aparecer nessa nuvem de palavras, né, de vocês aí, nessas palavras que vocês elencaram aí. Então, a gente imaginou que o fluxograma seria talvez uma das palavras que talvez aparecesse mais, a questão da resolução de problemas, o raciocínio lógico, algoritmo, interpretação de texto, aprendizagem colaborativa, metodologias ativas, fluxograma, como eu disse agora há pouco, um pouco de criatividade, a questão do raciocínio investigativo. A gente imaginou que talvez essas coisas aparecessem. Aí você pode olhar agora e falar, ei, Marco, desculpa, cara, ou você deu pouco tempo para nós, ou eu não estava mesmo com a cabeça nesse momento pensando nessas coisas. Eu consegui escrever uma ou duas palavras, ou não consegui escrever nenhuma, ou todas as que eu escrevi aqui, ou todos os meus registros, nenhuma coincidiu com o de vocês aí, e isso não tem problema algum, né? Não há problema, isso não é isso não é um indicativo de nada, porque o exercício era esse mesmo, era a gente poder começar a pensar um pouquinho melhor nessas coisas, tá bem? Sobretudo agora do pensamento computacional. E aí, já que a gente vai falar desse tal de pensamento computacional, nós encontramos um vídeo que, por questões de direitos autorais, etc. e tal, não foi possível trazer aqui um trecho para vocês, mas que a gente está deixando aqui a referência dele, que é um videozinho relativamente curto, em 7 minutos aproximadamente, mas qual que é a ideia, né? É que um pai, né, junto com os seus filhos, na verdade ele pede aos seus filhos que deem a ele pai, né, as instruções para que ele prepare um lanche. Para que ele prepare um lanche, um sanduíche, uma coisa assim de normal, né, do dia a dia. E aí as crianças, então, preparam uma espécie de um passo a passo, né, de uma receitinha, assim, para ele, de como preparar um lanche. E aí
ele pega esses procedimentos, né, postos aí pelos filhos, e aí ele vai seguindo passo a passo que eles colocam. Então, é mais ou menos assim, pegue o pão, passe manteiga, aí ele pega o pão, e aí ele taca a manteiga em cima do pão, ele não corta, porque existiam outros passos antes de passar a manteiga em si, né, passar a margarina, coisa que o valha. E aí, então, ele começa, e aí ele faz isso por 2 vezes, e as 2 vezes, em algum momento desse passo a passo, a coisa não vai bem, né? A coisa não vai bem, então é engraçado, é interessante, mas faz a gente pensar que, por muitas vezes, talvez nas nossas próprias aulas, nas nossas próprias atuações, a gente diz o que tem que ser feito, mas, às vezes, para nós, aquilo está tão claro, o que é para ser feito, está tão claro mesmo a ideia, que nem sempre para o outro está. E esse outro, muitas vezes, é o nosso estudante. E aí, então, isso nos leva a perceber o como, né, quais as orientações, de que maneira nós estamos fornecendo essas orientações para os nossos estudantes. Então, é muito legal. Então, fica a dica, tá bom, pessoal? Isso aqui é só uma dica só. E aí, então, a gente passa para a próxima tela, e na próxima tela a gente vai fazer a seguinte reflexão, né? Por que o pensamento computacional? Marco, você começou falando que era um dos objetivos, mas da onde você tirou isso, cara? Honestamente falando, bicho, a gente está aqui correndo já, final do bimestre, e aí a gente parou para te ouvir, cara, e aí do nada você começou a falar de pensamento computacional, mas não está muito claro do porquê esse tal de pensamento computacional. Quem foi que foi lá e falou, olha, essa formação nós falaremos sobre isso? Então, na realidade, a gente foi buscar, né, nos nossos documentos, nos documentos oficiais que norteiam todo o trabalho das escolas, da nossa rede como um todo, alguns documentos estaduais, outros federais, e que traz, de alguma maneira, essa ideia ou denota a importância do pensamento computacional. Tá bem? Então, o primeiro deles é da BNCC, onde ele fala o seguinte: a área de matemática no ensino fundamental centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos e no desenvolvimento do pensamento computacional, sobretudo visando a resolução e formulação de problemas em contextos diversos. Ok? Aí você fala, Marco, mas você iniciou a nossa formação dizendo que era de etapa e que era do ensino médio. E você me trouxe aqui uma citação do ensino fundamental. Ah, legal. Então, peraí que eu vou só tentar dar um pouco mais de sentido para isso, olhando para outra citação, onde ele diz o seguinte: na área de matemática e suas tecnologias, do ensino médio, agora a gente está falando da nossa etapa, hein, pessoal? Os estudantes devem consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior e agregar novos. De que etapa anterior que nós estamos falando? Dos anos finais do ensino fundamental, tá bem? Ampliando o leque de recursos para resolver problemas mais complexos, que exijam maior reflexão e abstração. Também devem construir uma visão mais integrada da matemática com outras áreas do conhecimento e da aplicação da matemática à realidade. Tá bem? Então, a partir disso, aí eu acho que a gente, né, deu liga aí para essas duas coisas. E indo para a próxima tela, a gente ainda traz mais outras 2 citações que diz o seguinte: o pensamento computacional envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos. Então, eu tenho certeza que várias palavras das quais eu li aqui agora, que está na nossa tela, tem tudo a ver com matemática, né? Algoritmos, resolver, comparar, modelar, analisar, compreender, tem tudo a ver com matemática. E isso é uma citação que nós extraímos lá da BNCC, tá bem? Da página 474. E aí nós trouxemos mais uma ainda. Associado ao pensamento computacional,
cumpre salientar a importância dos algoritmos e dos seus fluxogramas, que podem ser objetos de estudo nas aulas de matemática. Então, eu não vou dar nenhum spoiler agora, a gente vai continuar nossa apresentação, mas já essas palavras vão aparecer aqui de novo para nós, tá bem? E aí, então, dando sequência, nós precisaríamos trazer a todos vocês uma definição, a melhor, talvez, que a gente pudesse trazer para o dia de hoje, mas que fizesse com que a gente que está aqui agora, pensando sobre essas coisas, pudesse ter a mesma compreensão dessa ideia de pensamento computacional. Reconhecidamente, né, entre os pesquisadores das áreas educacionais, e por que não dizer também da área de educação matemática, que existe uma dificuldade de se encontrar uma definição ainda para pensamento computacional que seja aceita por toda a comunidade, né? Isso ainda é, de certa forma, algum impasse que nós temos aí, mas por isso que existem as pesquisas, os estudos, os experimentos, para que a gente, né, avance nessas questões. Assim, para esta formação, pessoal, a gente acabou se apoiando, a gente entendeu, né, que uma definição que está muito próximo daquilo que nós gostaríamos de ter, é uma definição do Brackman, de 2017, que ele diz que o pensamento computacional é uma distinta capacidade humana, criativa, crítica e estratégica, né, de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possa executá-los eficazmente. Então, note que o pensamento computacional, se a gente for tentar fazer um suprassumo do que eu acabei de ler agora, tá certo? É, de alguma forma, uma capacidade humana, mas que pode ser aplicado nas mais diversas áreas do conhecimento. Com que finalidade? Com a finalidade de identificar e resolver problemas de forma colaborativa. E como é que a gente faz isso? Por meio de passos claros, né, decisões pensadas e tomadas de forma muito consciente, né, de tal maneira que qualquer pessoa consiga resolver tal questão, né? É isso que a gente procura, é para isso que o pensamento computacional se propõe, né, a contribuir com a nossa área, né, de atuação, né, enquanto professores e educadores matemáticos. Então, pessoal, no próximo slide, a gente vai falar de algumas etapas, né, que constituem esse processo de desenvolvimento do pensamento computacional. Então, está aqui, de forma muito sucinta, né, quase que só por meio aí de um grafo, aonde a gente vai ter aí 4 momentos bem delineados, tá certo? Sendo que um deles é denominado decomposição, né? Se a gente for olhar aqui, qual é a figura, né? Qual é a ilustração que nos remete a pensar na decomposição? Essa primeira aqui, né, ó, decomposição, ó, tá aqui, tá bem? Então, nós temos uma primeira fase, que é você pegar um determinado problema, uma determinada situação, e, de forma metafórica, né, quebrá-lo em pequenos pedaços menores que sejam, de alguma maneira, mais fáceis de serem gerenciados, vamos pensar assim. Então, eu pego uma situação que é tida como uma situação ampla, complexa e com várias variáveis, e essa primeira etapa do pensamento computacional como eu disse anteriormente, de forma metafórica, quebrar isso em pequenas partes, né, subdividir toda essa situação de maneira que eu consiga olhar para cada uma dessas pequenas partes ou dessas partes menores e conseguir gerenciar isso de uma maneira um pouco mais clara, tá bem? O próximo deles dessas partes menores, buscar o que nós chamamos de reconhecimento de padrões, né? É necessário que agora, uma vez que eu tenha dividido, né, esse problema em partes menores,
eu identificar em cada uma dessas partes se há, né, pode ser que não haja, mas cabe a mim fazer essa análise se há padrões, se há coisas que se repetem, se há elementos comuns a cada uma dessas partes menores, né, que eu delimitei. Tudo bem? Uma próxima etapa é o que nós chamamos de abstração. Abstração. Que a figura, né, que talvez a gente consiga aí associar da melhor forma possível ao conceito de abstração, talvez fosse essa, né? Então, eu tenho ali, essa setinha, ela está para baixo, essa daqui, ó, ela está para baixo, mas eu confesso que eu entendo que ela poderia ser até, né, para cima e para baixo, né? Porque eu posso partir de uma figura unidimensional e, de repente, ir para uma figura tridimensional ou coisa que o valha. E quando eu faço esse exercício, eu, de alguma forma, eu tô ocasionando, eu estou proporcionando uma ideia de uma abstração, né? Eu estou partindo disso daqui e estou abstraindo que uma das faces daquele cubo é isso daqui. É óbvio que para nós, professores de matemática, né, isso daqui seria um exemplo muito incipiente, muito simplório, mas é que o nosso objetivo é compreender, não na realidade se esse pensamento ele é complexo ou não, mas a ideia que se faz presente nessas etapas do pensamento computacional, que é a ideia da abstração, tá bem? E aí, por último, e não menos importante, né, nós temos aqui, ó, mais uma das etapas que é chamada de algoritmo, tá bem? O algoritmo, a confecção de um algoritmo, né? Deixa eu escrever aqui, peraí, aqui. Então, esses algoritmos, né, eles são tidos, se a gente voltar, e eu vou até fazer isso, quer ver, ó? Se eu voltar aqui, ele pede para que, no fundo, né, ocorra passos claros, olha só que legal aqui, ó, passos claros de tal forma que uma máquina possa resolvê-los de forma eficazmente, né, e do que a gente está falando? De problemas, de situações aí, né, ó, resolver problemas, estava aqui, ó. Então, quando eu crio esse passo a passo para a resolução de um problema, então, na realidade, eu estou criando um algoritmo. Tá bem? Aí você pode olhar, você, professor, professora, que já, né, tem uma certa vivência nesse universo, você fala, Marco, mas isso daqui, essa sua ilustração, nos remete a um fluxograma. Ah, lembra que eu falei que ia aparecer essas palavrinhas um pouco mais adiante? Ah, mas eu vou fazer mais um suspense aqui, eu não vou falar disso agora, mas acho que já na próxima tela a gente já vai começar a tratar desse item, né, que é a confecção de um algoritmo, que é tão caro para nós, né, no ensino de matemática, a gente sabe como os algoritmos aí fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, para isso, o que é esse algoritmo, Marco? Então, na realidade, um algoritmo, isso está lá na BNCC, tá bem, pessoal? Ó, vale a pena aqui, ó, a gente ressaltar, tá bem? Não foi ideia do Marco não tirou isso aí da cachola dele, não, tá bom? Então, diz o seguinte, que um algoritmo é uma sequência finita de procedimentos que permite resolver um determinado problema. Assim, o algoritmo é a decomposição de um procedimento complexo em suas partes mais simples, relacionando-as e ordenando-as, e pode ser representado graficamente por um fluxograma. Ponto. Aqui, então, acabou o suspense, aqui agora, né? Agora eu perdi aqui a brincadeira, porque agora apareceu as duas coisas, e de alguma maneira ele está sendo assim, muito enfático de qual é o papel de um no outro, né? Aonde é que essas ideias elas se tangenciam, aonde elas se tocam de algum jeito, tá bom? Então, pessoal, se é uma das etapas do pensamento computacional, a criação de um algoritmo, eu vou fazer isso por meio do quê? Graficamente, eu posso usar um fluxograma para eu poder construir esse algoritmo.
Então, o que é o algoritmo? É um passo a passo de uma resolução, né, de um procedimento que deve ser tomado, deve ser adotado, deve ser realizado. E aí, então, eu trouxe, né, eu me atrevi a trazer aqui uma tela para vocês, com as ideias de um fluxograma, né? Então, na realidade, um fluxograma muito simples, né? Porque a ideia não é buscar a complexidade das coisas, mas é a compreensão delas. Então, aqui nós temos um determinado ponto que nós chamamos de início, e aí notem que eu vou ligando as formas geométricas aqui de alguma maneira, né? Sempre por meio de setas, e ali eu vou tomando algumas decisões, né? Então, o retângulo com as bordas aqui arredondadas, né? Matematicamente, talvez não estaria nem certo chamar isso aqui de um retângulo, né? De bordas arredondadas, porque não seria mesmo, mas uma figura com essa cara aqui, né? Que nós chamamos aqui de retângulo, talvez fazendo um abuso aí de linguagem, ele vai indicar aí um início e um fim de alguma coisa, tá bem? Os retângulos, e agora sim, retângulo mesmo, né, isso aqui para nós, na matemática e tal, tem cara, pelo menos, de ser um retângulo, eles vão indicando as ações, o que eu preciso fazer. Os losangos, eles indicarão as tomadas de decisão. A partir de um losango, eu sei que eu preciso tomar uma decisão, é um sim ou não, é um para cima ou para baixo, é um certo ou errado, né? É uma decisão que eu vou tomar, tá bem? E, por último, as setas, né, que vão indicando aí o fluxo, né, o caminho, a trajetória que eu estou percorrendo a partir de cada uma das decisões, a cada uma das ações que eu tenho, né? Então, note que quando muitas vezes, em algum momento, a gente precisa criar situações para que o estudante, ele crie um passo a passo, não sei, talvez para resolver uma equação de primeiro grau, uma coisa relativamente aqui, né, simples para nós aqui. Então, primeiro, eu preciso fazer o quê? Primeiro, eu preciso identificar, de fato uma equação do primeiro grau, eu preciso ter elementos que justifiquem isso. Se sim, eu preciso tomar uma decisão, como é que eu vou resolver isso? Eu vou somar os opostos em cada lado da igualdade, ou eu vou, entre aspas, o passa para lá, o passa para cá, né, que a gente sabe que não existe, mas que de alguma forma é o passo a passo, é o que eu peço para que ele desenvolva, né? Então, seria possível criar um fluxograma para isso, porque afinal de contas, e a partir disso, criar e criar, então, um algoritmo, né, uma forma de se fazer uma determinada tarefa. E aí eu trago aqui mais algumas outras formas, pouco usadas, tá certo? Sobretudo nas aulas de matemática, mas que, quando a gente vai um pouco mais a fundo nas ideias do fluxograma, a gente encontra aí essas outras representações, essas outras figuras, tá certo? E que, de alguma maneira, vai aí indicando ações, vai indicando do que se fazer, em quais decisões, né, devem ser tomadas, tá bem? Mas essa tela, eu confesso que foi mais um complemento da anterior, mas o que nos interessa de fato, aquilo que vai fazer alguma diferença, é o que está aqui nessa tela aqui para nós, tá bem? E aí, então, com isso, a gente, então, adentra aí a um segundo momento, né, da nossa aula de hoje, da nossa formação, né? Quem me dera que eu tivesse a competência para dar aula para vocês, de jeito nenhum. A gente veio aqui mesmo para trazer algumas sugestões, para trazer algumas indicações, né? Mas é hábito, né? É força do hábito. Até porque já, depois dessa gravação, eu estou entrando em sala de aula, tá bem, pessoal? E aí sim, como professor daquela rapaziada toda. Bom, enfim, então aqui nós vamos iniciar o segundo momento, né? Qual que era o segundo momento? A gente vai atrelar esse segundo momento com aquele nosso segundo objetivo, né? Que é olhar para a SA1 do caderno do Aprender Sempre, do volume 2, e identificar as habilidades e, sobretudo, ou nas habilidades, né, os objetos de conhecimento matemático, porque provavelmente isso vai ser útil em que momento? Nos próximos 45 minutos que vocês terão de ATPC, para que vocês, então, comecem a elaborar, né, um planejamento. Quem sabe, se vocês gostaram dessas coisas que eu trouxe aqui a vocês, que vá
se remeter à ideia do pensamento computacional e daquelas etapas, e, sobretudo, desembocando na construção de um algoritmo para a resolução de uma determinada coisa. Por isso que a gente está aqui de olho nos objetos de conhecimento matemático, porque a gente entende que vocês acabarão se apoiando bastante nisso. Então, já para adiantar um pouquinho o trabalho de vocês, a gente, então, já trouxe aqui, e aí, quem sabe, a gente consegue aí, digerir essas informações e, sobretudo, trazer, talvez, alguma fala que ajude a dissolver aí alguma dúvida ou algum mal-entendido, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Na primeira série do ensino médio, a temática é álgebra, tá bem? E nós vamos trabalhar com a seguinte habilidade: compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau, tá bem? Na segunda série do ensino médio, a temática continua sendo álgebra. Aliás, né? Só para nós aqui, só entre a gente, nessas 3 sequências de atividades, a unidade temática é álgebra, né? Ó. Eu acredito que, inclusive, para você, professor, professora, que atua, né, em várias séries do ensino médio, pode ser que muito do que nós falamos aqui, isso de alguma maneira seja um ponto positivo, né? Porque, sobretudo na álgebra, né, a existência de algoritmos e coisa que o valha, ela é sempre muito presente, disso nós já sabemos. E aí, então, você proporcionar aos seus estudantes a possibilidade deles construírem ou deles estudarem esses algoritmos por meio da construção de um fluxograma, porque percebam que parece que é uma via de mão dupla, né? Eu posso, a partir do fluxograma, construir um algoritmo, ou eu posso pegar um algoritmo e construir um fluxograma dele. Mas qual é a vantagem disso, Marco? O que isso favorece? Favorece o meu olhar analítico, o meu passo a passo, meu olhar atento a cada uma das etapas. Note o quanto isso pode ser, né, significativo e pode ajudar muito, né, a olhar muitas vezes etapas como aquelas do filme que ficavam subentendidas, e que agora, na construção do fluxograma, pode ser que isso venha à tona, né? Isso venha à baila de alguma maneira, tá certo? E aí, então, a nossa habilidade da segunda série do ensino médio é compreender as funções como relações de dependência unívoca entre, me perdoa, pessoal, entre 2 variáveis e suas representações numéricas, tá certo? E da terceira série do ensino médio, nós temos compreender as funções como relações de dependência unívoca entre 2 variáveis e suas representações numéricas. Então, veja que, além de ser a mesma unidade temática, nós teremos também a mesma habilidade. Então, o planejamento de uma, quase que você consegue utilizar na íntegra para outra. Muito legal isso, né? E aí, indo para a segunda tela, indo para a nossa segunda tela, quais são os objetos matemáticos de cada uma dessas séries? Então, nós temos aqui, da primeira série, são as expressões algébricas, tá certo? Sobretudo as expressões algébricas. No caso de fatoração e produtos notáveis e resolução de equações polinomiais do segundo grau, por meio de fatorações. Então, primeiro a gente vai falar da fatoração, a gente vai pensar no caminho inverso, que são os produtos notáveis, e aí, então, a gente utiliza isso para as resoluções das equações polinomiais do segundo grau. Tá bem? Então, isso é bem legal, né? E aí você consegue, então, aplicar essa ideia do pensamento computacional de forma, assim, muito objetiva mesmo, né? Na segunda série do ensino médio, nós temos aqui as nossas queridas funções, né? Poxa vida! Mas o que das funções, né? As representações numérica, algébrica e gráfica. Então, olha só que legal da gente poder criar um fluxograma que vai desencadear um algoritmo, tá certo? Em algum momento do processo,
Mas, de repente, para que a gente possa confeccionar ou possa efetuar as representações gráficas das funções. Então, quando eu vou esboçar o gráfico de uma função, será que eu posso criar aqui um passo a passo para como é que eu vou fazer isso? E quais as decisões que eu devo tomar? Que tipo de equação aliás, que tipo de função é essa? É uma função do segundo grau? É uma função do primeiro? Quais são os elementos de cada um desses gráficos que eu preciso ter? Quando, então, eu faço um segmento de reta, qual o significado? E quando eu indico que é uma reta ou uma semi-reta nesse gráfico, quais são os significados dessas coisas? Quando eu faço uma coisa, quando eu faço outra? Então, note que é sempre muito importante a gente tentar, né, elencar aí os principais passos. E aí, na terceira série do ensino médio, como nós vimos anteriormente, nós tínhamos a mesma habilidade, e aí, obviamente, o objeto matemático em questão continua sendo o mesmo da segunda série do ensino médio, tá bem? Pessoal, só um instante, por favor. Retomando aqui com vocês, nós já estamos chegando aqui ao final, né? Então, a ideia do nosso espaço de formação continuada, de que espaço eu estou me referindo? Eu estou falando do nosso ATPC, pessoal. Eu estou falando do nosso importantíssimo momento, né, de formação, de investigação, de troca, de colaboração, né? Muitas vezes, tudo aquilo que eu gostaria que os meus estudantes se apropriassem num sentido de atitude, num sentido de ação, de perspectiva, eu, professor, ou nós, professores, né, professoras, temos a chance de colocar isso em prática nesse nosso momento de ATPC, sobretudo ao elaborarmos um plano para o desenvolvimento das nossas sequências de atividades. E que, desta vez, a gente deixa aqui a nossa sugestão para que vocês utilizem, né, a ideia do pensamento computacional, visto a importância dele, e é óbvio que o nosso momento aqui, ele tem um tempo limitado e relativamente curto, no meu entendimento, mas é o que nós temos, e por isso o nosso esforço de tentar usar ele da melhor maneira possível, mas é para isso, né, que nós usamos o nosso tempo hoje para falar do pensamento computacional, para falar das suas etapas e para falar, sobretudo, dando ênfase à ideia da confecção do algoritmo, utilizando a ideia do fluxograma. Tá bem, pessoal? Então, vale ressaltar aí que esse momento da TPC, que vocês façam o melhor uso dele, desse tempo, assim como nós aqui estamos tentando fazer o melhor uso possível desse nosso momento juntos aqui, tá bem? E aí, então, indo para um rol aí de algumas outras sugestões, né? Então, a gente acabou elencando aí meio que um passo a passo, podíamos ter feito um fluxograma, tá vendo? Só que eu só estou tendo essa ideia agora, então agora não vai dar para a gente operacionalizar isso, mas seria muito bacana, né? Então, a primeira delas, né, é que vocês acessem aí, ao acessar e ler as atividades, né, que integram as aulas, né, da sequência de atividades Zoom, que vocês tentem fazer esse movimento de elencar os conteúdos matemáticos, né, e que desenvolvam, assim, de forma objetiva o conteúdo matemático escolhido por meio, né, de um fluxograma, a fim de termos aí um bom e um belo e eficiente algoritmo, tá bem? E aí sim, né, como último passo, iniciar o esboço aí do planejamento do desenvolvimento da SA1, conforme aí nós sugerimos nesta formação. Tá bem, pessoal? Então, aqui eu deixo mais uma referência, né, que foi do Brackman, que, puxa vida, né, sabe tudo e mais um pouco sobre esse assunto, e que a gente deixa aqui como uma sugestão para que vocês possam buscar ainda mais informações sobre esse assunto. Nós temos aqui uma tese, né, é uma tese, lógico, é uma tese de doutorado, só pode ser, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bem? E também um excelente trabalho que vai falar de fluxogramas,
é uma nova linguagem para trabalhar com divisibilidade no ensino básico, é uma dissertação de mestrado, é da Unesp de Rio Claro, tá bem? E que eu acho que também pode trazer aí boas ideias, boas sugestões e talvez aí um arcabouço de conhecimento ainda maior, além desse que nós já trouxemos aqui hoje para vocês. Tá bem, pessoal? Então, tá aqui. Vale lembrar, né, para dar prosseguimento aí aos estudos da formação de hoje, participem da TPC de vocês todos, tá bem? E aguardamos vocês aí na nossa próxima formação, que é aquela formação que eu disse inicialmente, de ano e série. Conseguimos, né, tratar dos nossos dois objetivos, abordamos aí a questão do pensamento computacional, como nós havíamos planejado, e também conseguimos aí olhar para os conhecimentos matemáticos da SA1, presente aí no volume 2 do material do Aprender Sempre. Tá bem, pessoal? Então, espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Aqui fica mais uma vez o link, o QR Code, é só apontar o celular para cá. Vocês terão acesso a essa nossa pesquisa de opinião, que ela é sempre muito bem vista, porque a gente sabe que todas as colaborações, todos os indicadores, todos os indicativos que vocês nos trazem, ela é sempre com as melhores das boas intenções, né? Então, isso é sempre muito bom, ter esse feedback de alguma maneira aí de todos vocês. Aqui mais algumas outras referências, tá bem? Que vai ficar à disposição de vocês. E aqui fica, então, uma última tela de encerramento, agradecendo a atenção de todos vocês, que vocês, de fato, façam um bom proveito desse material todo aí que nós trouxemos no dia de hoje, tá bem? Então, pessoal, muito, muito, muito obrigado, saúde a todos vocês, fiquem bem, e nos vemos na próxima formação, tá bem? Tudo de bom, até logo, tchau, tchau.